Um grupo histórico, a primeira equipe de super-heróis não só da DC, mas de toda a história dos quadrinhos. Os primeiros a criarem o conceito de super-equipe, a Justice Society of America, ou JSA. Essa é a Sociedade da Justiça da América. Mas antes de falar dela, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. Antes da DC sequer existir como uma empresa única, existia a National Allied Publications e a All American Comics. Na verdade, as empresas eram uma espécie de conglomerado que depois se chamaria DC Comics. Mas antes disso, a All American publicava uma revista chamada All Star Comics, onde trazia pequenas histórias separadas de alguns personagens recém-criados entre o fim dos anos 30 e o começo dos anos 40. Se tratava do início da era de ouro dos quadrinhos. Assim, no número 3 da revista All Star Comics, a empresa decidiu juntar esses personagens e mais alguns da National Allied e colocá-los interagindo entre si. Essa foi praticamente a primeira vez que personagens de quadrinhos se encontravam. Crossovers não eram comuns na época. O próprio gênero de super-heróis era uma novidade, já que o primeiro deles, o Superman, tinha surgido em 1938. A All Star Comics número 3 foi lançada em 1940, idealizada pelo editor Sheldon Mayer e escrita por Gardner Fox. E a história basicamente era um jantar, uma reunião de 8 heróis que contavam alguns grandes momentos da sua vida. Mas essa reunião tinha sido promovida pelo governo dos Estados Unidos, convocando esses super seres para se tornarem uma equipe única, a Sociedade da Justiça da América. Nessa primeira aparição do grupo, os integrantes eram o Lanterna Verde Alan Scott, na época nada de Tropa dos Lanternas nem toda a mitologia do personagem. Aqui, Alan consegue usar os poderes do Anel através de magia. O Flash era Jay Garrick, o homem mais rápido do mundo, antes mesmo de Barry Allen ou qualquer outro Flash sequer existir. O Gavião Negro era Carter Hall, a encarnação do faraó Khufu. O Átomo era Al Pratt, um homem pequeno com uma super força. O Homem-Hora era Rex Tyler, um farmacêutico que desenvolveu a pílula Miraculo que lhe dava super habilidades durante uma hora. O Sandman era Wesley Dodds, que usava 2 armas de gás do sono. O Senhor Destino era Kent Nelson, o mago extremamente poderoso controlado pelo Elmo de Nabu. E por fim, o Espectro era Jim Corrigan, a manifestação da ira de Deus. Existia também uma espécie de convidado honorário, que na verdade era o garoto chato e intrometido das histórias dos heróis, Johnny Thunder ou Johnny Trovoada. Johnny podia acionar da quinta dimensão uma criatura, uma espécie de gênio ou genie, o Relâmpago, que satisfazia todos os desejos de Johnny. Ele era o mais jovem ali e não foi convidado oficialmente para integrar a Sociedade da Justiça, mas estava lá no primeiro encontro do grupo e passou a integrar a equipe pouco tempo depois, quando Jay Garrick saiu para ser mantido só na sua revista solo. A motivação no mundo real para a criação de uma super equipe era a Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, em 1940, os Estados Unidos não estavam inseridos diretamente na guerra, mas o medo da sociedade norte-americana já era real. E ter heróis do seu lado, mesmo que nas histórias em quadrinhos, dava uma certa sensação de alívio e segurança. E foi só a partir da próxima edição da All Star Comics número 4 que a equipe realmente atuaria junta. Com o tempo, outros personagens apareceram na equipe, por exemplo, Batman e Superman, que se tornaram membros honorários e às vezes tinham participação com a sociedade. Mas houveram mais personagens fixos, como o Doutor Meia-Noite, que era Charles McNider. Um herói cego, mas que conseguia enxergar perfeitamente na total escuridão, além de ser um médico cirurgião. O Starman era Ted Knight, que também foi um membro muito importante. Com seu bastão cósmico, ele podia absorver a energia das estrelas e com isso podia voar e disparar raios, entre outras coisas.
A Mulher Maravilha foi adicionada também, mas os tempos eram outros, e ela basicamente era a secretária da equipe. O Pantera, Ted Grant, não tinha poderes, mas era um grande lutador de boxe extremamente talentoso e treinou muita gente em combate a partir daqui. O Senhor Incrível era Terry Sloan, que tinha uma mente nível gênio e sempre lutava com o slogan Fair Play. E a Canário Negro original, que não tinha poderes e é a mãe da Canário Negro que a gente conhece atualmente nos quadrinhos. Publicada bimestralmente, a equipe foi um sucesso, mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, o interesse nos heróis dos quadrinhos não existia mais, e veio a decadência. Até que em 1951, na All Star Comics número 57, a revista foi cancelada e a equipe nunca mais foi vista. Com a criação dos personagens remodelados na Era de Prata em 1956, Barry Allen sendo Flash, Hal Jordan sendo Lanterna Verde, por aí vai, a Sociedade da Justiça e os seus personagens foram praticamente esquecidos, como se nunca tivessem existido naquela realidade. Foi então que, em Flash número 123 de 1961, conhecido também como o Flash de Dois Mundos, 10 anos depois, Barry Allen descobriu a existência de um universo alternativo, uma outra realidade. E se o mundo de Barry era a Terra 1, esse outro mundo era a Terra 2. E é nessa realidade que ele encontra Jay Garrick, o primeiro Flash, e toda a história que existiu da Sociedade da Justiça e de todos aqueles heróis aconteceu na Terra 2. A partir daí, os personagens e a própria Sociedade da Justiça foram resgatados e passaram a aparecer mais em especiais, principalmente fazendo crossovers com a Liga da Justiça da Terra 1, em HQs como Crise na Terra 1, Crise na Terra 2 e Crise na Terra 3. Isso trouxe uma certa popularidade para a equipe mais uma vez, e a DC mostrava o grupo nas próprias HQs da Liga da Justiça, e assim foram os anos 70, com várias mudanças nos personagens na Terra 2. Inclusive, foi o período onde o Superman se juntou oficialmente ao grupo, assim como o Batman dessa Terra, e foi onde a Canário Negro foi transferida para a Terra 1 também. Com o sucesso da Sociedade nas páginas da Liga, a All Star Comics voltou a ser publicada em 1976, e inclusive seguindo a sequência numeral agora a partir do número 58. A equipe voltou sendo formada pelo Flash Jay Garrick, o Pantera, Senhor Destino, Gavião Negro, Doutor Meia-Noite, o Lanterna Verde Alan Scott, e a partir daqui houve a união de outros 3 personagens que constituíam o Super Squad. Era a Poderosa, prima do Superman da Terra 2, o Star Spangled Kid, chamado por aqui de Sideral, e o Robin, Dick Grayson, da Terra 2. A revista All Star Comics continuou por mais um período, expandindo a equipe e adicionando a Caçadora, por exemplo, filha de Bruce Wayne nessa realidade. E nesse período também houve a morte do Batman da Terra 2. Só que a All Star Comics não durou muito e foi cancelada no número 74 em 1978. Mas nesse meio tempo, em 1977, foi publicada a revista DC Special número 29, que quase 40 anos depois da primeira aparição da equipe, finalmente revelou o que houve no passado e por que a equipe foi reunida pelo governo dos Estados Unidos. Acontece que, com o avanço de Hitler para cima do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ainda não estavam oficialmente na guerra, mas temiam uma tomada total pelos alemães. Foi aí que o presidente Franklin Roosevelt quis agir, mas ele não podia fazer algo diretamente. Foi assim que ele reuniu jovens mascarados que estavam aparecendo há pouco tempo por ali. Esses jovens primeiro foram chamados de Homens Misteriosos e foram enviados para combater Hitler, que inclusive estava em posse da Lança do Destino, a lança histórica que cravou e tocou o sangue de Jesus. E com ela, Hitler tinha poderes. Tanto que ele invocou e usou um exército de valquírias contra os heróis. O grupo era formado na Terra 2 por Senhor Destino, Lanterna Verde, Flash, Homem-Hora, Sandman, Gavião Negro, Átomo, Espectro e também era integrado pelas versões desse universo do Superman e do Batman.
Juntos, eles frustraram os ataques de Hitler à Inglaterra e a um bombardeio à Casa Branca. Então, depois disso, o presidente deu a ideia de que o grupo continuasse unido. Mas Batman e Superman ficaram só como membros honorários, enquanto os outros 8 criaram a Sociedade da Justiça da América. Futuramente foi dito que a sociedade não podia invadir e atacar diretamente a Alemanha durante a guerra, porque Hitler tinha barreiras de magia que impediam a ação dos meta-humanos, anulando seus poderes. Isso graças à Lança do Destino e também ao Santo Graal. No início dos anos 80, a sociedade voltou a fazer pequenas aparições, tanto na revista da Liga da Justiça quanto na Adventure Comics. E nesse período também foi criado o All-Star Squad, o grupo mais numeroso da DC, que teve mais de 50 integrantes, sendo que usava alguns personagens alternativos e até mesmo integrava às vezes heróis da Sociedade da Justiça, dos 7 Soldados da Vitória, dos Combatentes da Liberdade, do Young All-Stars e outros heróis aleatórios como Johnny Quick, o Robotman e o Mr. América, ou Americomando. E os heróis eram mostrados em atuação durante a Segunda Guerra Mundial. Também existiu a Corporação Infinito, que foi criada pelo Sideral, basicamente com filhos e herdeiros da Sociedade da Justiça da América. Mas logo veio a crise nas Infinitas Terras em 1985 e mudou tudo. A DC reescreveu tudo como sendo uma única Terra, uma única realidade. Assim, a Sociedade da Justiça foi incorporada nesse novo mundo como sendo realmente combatentes da época da guerra nos anos 40, com praticamente a mesma história de origem para o grupo, mas sem incluir Batman e Superman, já que nessa continuidade, alguns heróis não existiram antes, como o Batman, o Robin, a Caçadora e o Superman da Terra 2. Teoricamente, eles nunca teriam existido até o surgimento deles, como mostrado nas HQs Batman Ano 1 e Homem de Aço, por exemplo. E a sociedade teria servido de inspiração para os heróis que surgiram depois, como o Flash. Aqui, os personagens originais da Sociedade da Justiça realmente eram de uma geração diferente e ainda tinham pontas soltas nessa nova cronologia. A ideia então era matar esses heróis, mas Roy Thomas não quis fazer isso e decidiu colocá-los numa espécie de limbo temporal em 1986 na HQ Os Últimos Dias da Sociedade da Justiça. Mas a Poderosa, o Sideral, o Espectro e o Senhor Destino escaparam disso e foram mantidos na realidade normal. Com o fim da saga Armageddon Inferno de 1992, a Sociedade da Justiça voltou ao universo da DC e a equipe até ganhou uma nova revista, mas sem muito sucesso. Foi então em 1994, durante a saga Zero Hora, que houve uma explicação do porquê os membros da equipe não pareciam envelhecer. Foi aqui que isso passou a acontecer e alguns deles morreram, como o Átomo, Doutor Meia-Noite e o Homem-Hora. E os que sobraram apenas se aposentaram. Parecia o fim da Sociedade da Justiça da América, deixando a história livre para as novas gerações de heróis. Mas os principais heróis continuaram aparecendo de vez em quando, como por exemplo Jay Garrick, que ajudava o Wally West como Flash, e Alan Scott, que ajudava Kyle Rayner como Lanterna Verde. Até que em 1999, uma nova tentativa de resgatar a equipe aconteceu na DC e dessa vez foi um sucesso. A ideia foi trazer a Sociedade da Justiça, mas alterando alguns personagens para uma nova geração. Foi assim que o Sideral foi substituído pela Sideral, a Stargirl. O Starman, o Ted Knight, foi substituído pelo seu filho, Jack Knight. O Homem-Hora era um androide. A Mulher Maravilha aqui era a Rainha Hipólita. O Esmaga Átomo substituiu o Átomo original. O Sand substituiu o Sandman original. Alan Scott mudou o nome para Sentinela. A Canário Negro era a filha e não a mãe. A Mulher Gavião substituiu o Homem Gavião, além de ter os veteranos Ted Grant como Pantera e Jay Garrick como Flash. Essa fase foi bem recebida e teve várias mudanças e acréscimos de integrantes com o passar do tempo. O Senhor Destino, o Shazam e o Adão Negro fizeram parte da sociedade aqui também.
Além do Senhor Incrível, Michael Holt, que era uma nova versão do herói praticamente esquecido. Em 2005, a revista Sociedade da Justiça Classified mostrava alguns eventos no passado da equipe. Só que com os eventos da Crise Infinita e a recriação da Terra 2, alguns heróis foram transportados para essa nova realidade e acabaram integrando uma nova versão da Corporação Infinito, a Justice Society Infinity. E enquanto isso, na Terra 1, a Sociedade da Justiça era recriada pelos que ficaram, o Flash, o Lanterna Verde e o Pantera. Sendo que aqui, os veteranos treinavam a nova geração de super-heróis e mantinham até mesmo crossovers com a Liga da Justiça, como na Saga do Relâmpago em 2007. Mas a equipe se separa e surge uma nova versão com heróis mais jovens, chamada de Sociedade da Justiça da América All-Stars, em 2010. Dando destaque aqui para o Cidadão Gládio, para a Poderosa, que era a líder, e para o Magog, aquele mesmo que causou o Reino do Amanhã. Tudo isso durou pouco, porque em 2011 veio Flashpoint e fez um reboot em todo o universo DC. A partir daqui, o multiverso existia e a Sociedade da Justiça vivia na Terra 2, mas eram personagens diferentes. Batman, Superman e Mulher Maravilha morreram nessa realidade, e Jay Garrick, Alan Scott e os outros heróis eram feitos de forma mais jovem para uma nova geração de leitores. Eu ainda vou fazer algo exclusivo para esses personagens logo aqui no canal, mas essa não era a Sociedade da Justiça que a gente sempre conheceu. A sociedade original estava perdida no fluxo do tempo, e a explicação para isso foi mostrado em Doomsday Clock de 2019, que traz de volta o Johnny Trovoada, e consequentemente refazendo alguns eventos essenciais com Alan Scott, trazendo de volta e resgatando a equipe original na atualidade. Fora dos quadrinhos, a Sociedade da Justiça já apareceu em Batman The Brave and the Bold e numa versão alterada na animação da Liga da Justiça. Nos jogos, a equipe não apareceu, mas alguns personagens surgem em games como Injustice God Among Us. E em live action, uma versão da equipe já teve menção na série Smallville. Já apareceu em Legends of Tomorrow e atualmente na série da Stargirl. E um rumor diz que a Sociedade da Justiça pode aparecer no filme do Adão Negro, mas ainda nada foi confirmado. Ler quadrinhos dos anos 40 é bem complicado. O ritmo é truncado, a leitura é extremamente cansativa e o roteiro quase sempre é sem graça para os padrões atuais. Mas ler quadrinhos desse tempo é esclarecedor. É ler um registro histórico e te faz entender melhor o presente ao olhar para o passado. Enquanto a Liga da Justiça é jovem e energizada, a Sociedade da Justiça é mais experiente e com mais sabedoria, servindo de molde para os heróis que vieram depois. A Sociedade da Justiça é o começo de tudo. É a primeira vez que super-heróis se unem para combater um mal maior. Foi o grupo que criou o ideal de super equipe quando a própria indústria dos quadrinhos de super-heróis ainda estava engatinhando. Quase 80 anos de existência da equipe e um modelo para tudo que veio a partir daí. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história da Sociedade da Justiça. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.